Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Hoje nós vamos trabalhar aí com algumas aplicações orientadas a objetos. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos trabalhar aí mais essa aula em companhia de vocês. Eu quero falar algo também pelas colocações que vocês têm trazido, pelas dúvidas que vocês têm tido, que a programação orientada a objetos é uma outra forma de programação, é um paradigma de programação diferente, ou seja, nós temos que ter uma boa noção, ter entendido, ter acompanhado. Lá no começo, quando a gente falou de algoritmos e a lógica de programação, como que funciona. Por quê? Porque programação orientada a objetos é uma outra forma de programar, porém, ela utiliza uma série de conceitos que nós aprendemos lá no passado. Então, se você não tiver clareza, se você não tiver aprendido bem algoritmos, você vai ter muito mais dificuldades. Então, quais foram as fases que nós passamos? Primeiro algoritmos, depois nós fomos para uma linguagem, para a nossa primeira linguagem, uma linguagem estruturada, que nós começamos a implementar aquilo que a gente tinha aprendido na nossa lógica de programação. Depois, nós chegamos hoje em programação orientada a objetos. Mas, por exemplo, eu falo em bibliotecas. Quando eu falo em bibliotecas, você tem que ter uma clareza do que são as bibliotecas. Por quê? As bibliotecas vêm desde algoritmos, passaram pelas linguagens aí estruturadas e chegaram aqui na programação orientada a objetos. Então, para tudo, nós temos que ter um amadurecimento. E a programação não é diferente, moçada. Nós temos que ir passo a passo, só que nós temos que ter uma base boa, senão nós não conseguimos desenvolver, nós não temos a maturidade para ir mais para frente, né? Mesmo na programação, quando a gente começa a trabalhar com algoritmos, nós começamos a fazer programas grandes, né? Nós vamos escrevendo o passo a passo, nós vamos aprendendo que nós podemos simplificar algumas situações. E assim sendo, o que acontece? Nós temos que ter essa clareza, que vamos tendo maturidade, vamos conhecendo, vamos entendendo os conceitos de programação e desenvolvendo aí a nossa programação orientada a objetos. Então, o que acontece? Nós temos que ter toda essa clareza anterior. Não adianta você chegar e querer aprender hoje, né, programação orientada a objetos. Vocês passaram pela análise orientada a objetos, que traz todos esses conceitos, e nós estamos implementando, de certa forma, os conceitos da análise. Então, para conseguirmos fazer isso, nós temos que ter a clareza de como funciona uma linguagem de programação, como funciona a análise orientada a objetos, como funciona a lógica de programação para nós desenvolvermos um bom programa. Então, hoje eu vou trazer um pouco mais para vocês aí dos arrays, das matrizes, ou seja, dos vetores, das matrizes, que nós já vimos lá atrás. Lá nos nossos algoritmos, nós aprendemos o que era vetor. Lembra aquela linha reta com alguns espaços que ficam armazenados na memória? Então, eu construo um vetor para isso, para simplificar o meu trabalho. Por exemplo, os primeiros programas que nós fazemos, né, primeiros algoritmos que nós fazemos, nós trazemos algumas... Quando nós começamos a trabalhar aí com o C, o então, o senão, nós fazemos aí um retrabalho. Se eu tiver 10 alunos, vou ter que fazer 10 vezes a mesma coisa. Depois nós aprendemos que os vetores já solucionam boa parte dos nossos problemas. Então, tudo é uma maturidade. Vocês precisam ter essa maturidade, ter o conhecimento, ter a maturidade aí, conhecer, né, a técnica, né, de programação orientada a objeto, para nós desenvolvermos o que nós estamos fazendo hoje. Porque a programação a gente só aprende fazendo também, moçada. Não tem outra forma que não seja baixar o nosso ambiente, ficar treinando, ver os erros que vão dar, ver o que eu estou fazendo errado. Nós temos o NetBeans aí, o nosso ambiente para nos ajudar. Ele já mostra para nós, dá uma clareza maior. Quando há um erro, já aparece ali do ladinho, você pode ir lá em cima, vai aparecer uma explicação do que você está errando. Então, vamos praticar, moçada. Não tem como você vir
olhar uma aula e não colocar realmente em ação o que nós fizemos. Tá? E o que nós fizemos ainda é pouco. Vocês têm o livro, vocês têm aí, podem pesquisar na internet, podem tentar fazer novos exercícios, porque é assim que a gente vai aprendendo, ok? Então, vamos lá. Hoje, nosso contexto, para nós pensarmos o que a gente pode fazer, uma grande desenvolvedora de aplicações de fornecimento de música online resolveu confiar à sua equipe determinadas atividades próprias do seu ciclo de criação. Uma dessas atividades consiste na criação de funcionalidade que armazena dados da música, incluindo código, nome, gênero, autor e a quantidade de execuções realizadas pelos usuários em dado período. Esse armazenamento, que num primeiro momento será feito em um conjunto de arrays, arrays é a palavra em inglês que significa vetores, são aqueles vetores que nós já trabalhamos. Deverá ser gravado em arquivos na versão final do programa. Nós vamos começar com esses arrays em Java, ou esses vetores em Java. Né? Arrays é comum usarem, se vocês pegarem a literatura, vocês vão ver, tanto arrays, eu prefiro trabalhar com vetor, porque vetor nós já conhecemos, é o português, array é inglês, é que muitas palavras, para nós trabalharmos aí na linguagem, tem a palavra array, então talvez fique mais mnemônico, mas são os vetores. Então vamos voltar ao quadro. Então vamos armazenar uma estrutura de array, os dados da música, a quantidade de execuções que ela teve, é uma das sugestões aí para serem feitas. Declare o vetor de código da música e o vetor de quantidade de execuções, com seus tipos apropriados para conter um código e um valor que expressa quantidade. Então, aqui são sugestões, né, do contexto, do que você pode fazer aí com um vetor. Receba via teclado o código da música e a quantidade de execuções realizadas em um dia. Imprima em tela o código da música e a sua respectiva quantidade de execuções. Né? Então, o que nós temos que saber aí dos nossos vetores, né, para programação orientada a objeto? Um array, ele é um conjunto de variáveis, tá? Chamados elementos ou componentes. Então, array não é um comando, moçada, vamos deixar bem claro, também não é um método, tá? Ele é um objeto. Quando nós estamos falando da nossa programação orientada a objeto, então, quando nós falarmos array ou vetor, às vezes você pensa, não, é um comando. Não, não é um comando, ele vai ser um objeto. Porque nós vamos trabalhar, nós vamos determinar um espaço para esse vetor existir, ele vai ter um determinado tamanho, e dentro desse vetor nós vamos colocar o que nós definirmos para colocar lá dentro. Podem ser palavras, podem ser números, podem ser reais, podem ser o que você desejar, mas a gente vai ver isso aí na nossa definição. Nós vamos ver como que definimos o vetor, como trabalhamos com ele. Então, vamos voltar ao quadro para ver mais algumas características. Então, é um conjunto de variáveis, chamados elementos ou componentes, que contém valores do mesmo tipo. Lembram que essa limitação que nós tínhamos lá de tipo, se eu definir um vetor inteiro, todos os elementos dentro dele terão que ser inteiros, né? Então, só relembrando isso, né, na declaração. Elementos de um array podem ser tipos primitivos ou tipos por referências. O primeiro elemento da array tem índice 0. Lembram isso aqui? A posição, o índice, aonde ele está, onde ele foi armazenado, onde ele está reservado, é o 0. Então, vamos dizer que esse nome desse array aqui é B. Então, B... Na posição 0 tem o quê? O número 7. Tá? Na posição 1 tem o número 2. Na posição 2 tem o número 12, assim sucessivamente. Nós estamos vendo que todos esses números são inteiros. Então, lá na minha declaração, eu declarei este vetor como inteiro. Tá? Então, sempre o primeiro elemento tem índice 0, e às vezes é chamado de zeroésimo do elemento.
Um índice, lembram desta palavra importantíssima na programação? Um índice deve ser uma variável do tipo inteiro e não negativo. Nós não temos índice -1, -2, -3. Está aqui ó, os índices. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, relembrando que os arrays, ou os vetores, são objetos e, por isso, considerados tipos por referência. Então, importantíssimo, né, eles são acessados sempre que eu for buscar algo nesse vetor, ele vai ser acessado pelo índice. Então, índice é igual a posição. Posição 0, sempre o vetor vai começar na posição 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Nós temos várias formas de declarar que nós vamos ver daqui a pouco, mas é assim que o nosso vetor funciona. Relembraram desses conceitos? Por isso que eu falo daí da importância de nós conhecermos algoritmos, de termos trabalhado com algoritmos, depois uma linguagem, né, que é estruturada, onde você colocou os comandos, onde você definiu as variáveis, para nós conseguirmos entender o que acontece, né? Nós temos uma declaração própria, né? Por quê? Porque vetor não é o nosso chamado array, o vetor não é um comando, moçada, não é um comando, é o vetor que nós conhecemos de longa data. Não interessa que nós estamos na programação orientada a objetos, ele é aquele vetor, ou seja, um espaço armazenado na memória para nós trabalharmos com algumas variáveis que estão lá dentro, ok? Então, vamos ao quadro. Então, essa é a definição. Aqui são os elementos do array e embaixo são os índices, né, do elemento do array B. Então, era essa a clareza aí que eu trouxe, nada mais foi do que uma rememoração para vocês que já viram isso aí para nós podermos trabalharmos. Agora vamos fazer um exercício. Esse exercício vai ser de vetores, né, que nós vamos trabalhar já no computador, né, para a gente exemplificar. Aqui o nosso autor do livro, ele traz alguns exemplos do que poderia ser implementado quando a gente fala naquela música, naquela orquestra, onde ele está montando ali. Vamos ao quadro para ver. Então, inicia a solução planejando como serão os dois vetores que serão utilizados para armazenar o código da música e a quantidade de execuções. Então, aqui ele definiu um vetor inteiro, que o tamanho do array, estão vendo que a definição, né, array execuções vai ser 20, tamanho do código vai ser 20, depois um int array execuções. Estão vendo esse abre e fecha chaves? Isso é muito importante quando a gente está trabalhando aí com os vetores, e eles podem estar eles podem estar em outras posições que não fará diferença, antes do array execuções ou depois do array execuções. Esse abre e fecha colchetes, desculpem, não chaves, tá? É igual a um new, eu estou criando, né, aí um new inteiro, né, array de execuções e array de código. Agora vamos fazer uma implementação só para nós entendermos como que funciona esses nossos vetores, tá? Então vamos aqui criar uma nova aplicação Java, né, um novo projeto. Esse projeto vai chamar vetor 01, tá? Vetor 03, então, ele diz que já existe. Aqui a nossa classe principal vai ser criada, finalizamos. Ele já vai trazer já vai trazer aqui ó, os comentários. O nosso pacote chamado vetor 03, né? Posso pôr algumas observações.
a classe aqui do vetor 03 e aqui a nossa main, né, para podermos trabalhar. Eu vou pegar aqui, inclusive vocês já vão ter acesso a esses dados, né, que eu já passei para a Vanice e para os meninos aí para mandarem para vocês, ok? Então, ó, simples, né, nosso pacote, nossa classe vetor, aqui é a nossa main. O que eu estou fazendo? Há diversas formas, desculpem, deixa eu voltar para o nosso NetBeans. Há diversas formas de fazer essa declaração. Há uma série de formas de nós declararmos esse nosso vetor. A forma que eu gosto mais, vamos copiar, voltar para o NetBeans. Eu prefiro fazer a declaração, ó, int n, então estou declarando aqui um vetor chamado n, igual, abre chaves. Esses valores aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, são os valores que eu quero que eles estejam dentro do meu vetor, ok? Então, eu já reservei, com essa declaração, eu já reservei 7 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu começo no 6, eu termino no... Se eu começo no 0, eu termino no 6. Mas eu já deixei, né? Eu já programei 7 espaços para esse meu vetor. Tá? Agora, eu quero ver ele percorrer esses índices. Né? Como que ele vai percorrer esses índices? Eu declarei um contador inteiro que vai percorrer do 0, da posição 0, até a posição 6, até que o contador seja menor ou igual a 6. E eu incremento esse contador. Tá? E vamos ver qual que é o resultado desse contador. Bem, ele vai me dar o espaço que eu reservei, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os meus índices do vetor. Então, vamos lá. Ele está executando aqui, nosso vetor 3. Construído com sucesso. Estão vendo que ele só me mostrou os índices. Então, no índice, ele não me mostrou os números porque eu não pedi para ele mostrar o que está dentro dos meus índices. Mas está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 7 espaços reservados. Por quê? Porque eu já defini isso aqui nessa linha. Deixa eu só aumentar. Deixa eu dar um zoom. Vou dar mais um zoom aqui no meu texto. Mais um zoom. Tá? Eu acho que agora vocês enxergam bem, né? Aqui foi minha declaração desses 7 espaços. Então, eu declarei, na verdade, o meu índice, né? São os 7 lugares que serão ocupados pelos elementos. Ótimo. Então, eu fiz isso nesse momento. Agora nós vamos pegar aqui o nosso exercício 2. O que eu vou pedir? Agora eu quero ver o que está dentro desses meus vetores. Aqueles números, que vão ser 5, 10, 15, tá? Vão ser os mesmos, né? Só para economizar aqui trabalho. Né? Então, vamos lá. Então, a posição dos vetores. Vamos lá no NetBeans. Eu vou aproveitar o package, o public, vou aproveitar a mesma estrutura só para agilizarmos de novo. Tá? Então, novamente, eu declarei aqui que o meu vetor n vai ter 7 posições, que nessas posições eu vou ter os números 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Agora, eu quero que sejam mostrados... Deixa eu só estou copiando e colando, né, moçada? Às vezes nós colocamos algo a mais. Então, o mesmo contador que vai percorrer as 6 posições, só que agora eu quero que ele ponha n
e o contador. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Olhem só, ele montou o meu vetor, 5, 10, 15, 20, 25 e 30, ou seja, o que eu fiz? Eu pedi para mostrar para nós o que estavam na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tá lá. Agora, para ficar mais bonitinho o nosso... Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Eu vou pegar aqui, agora eu vou escrever, né, a mesma coisa, só que eu vou fazer um contador e deixar mais bonito a escrita, ok? Então, vamos lá. Vou pegar o mesmo contador de 0 a 6, porque eu tenho 7 posições. Então, vamos lá no nosso NetBeans. Vamos mudar o nosso for aqui. Tá. Continuamos, ó, moçada. Nós continuamos ainda com a mesma declaração aqui do meu vetor de 7 posições, né? Eu tenho 7 lugares. Agora ele vai imprimir, ó, na posição 0, eu tenho que número? Nós olhando aqui para a programação podemos ver que é o 5. Na posição 1, nós temos o 10 e assim sucessivamente. Então vamos rodar aqui. Olhem só, agora eu escrevi um pouco mais bonito, eu organizei. Eu juntei as duas pequenas programações que a gente fez, né, e juntei elas aí numa resposta mais elegante, mais bonita para nós. Então, na posição 0 temos o valor 5. Na posição 1 temos o valor 10, na posição 2 temos 15, na posição 3 o 20, na posição 4 o 25, na posição 5 30 e 35. Então, o que eu precisei para declarar esse nosso vetor, né? Eu tenho um pacote, né, o package vetor 3, que eu defini lá quando eu criei o nosso pacote, ele já criou a nossa classe pública e já criou a nossa main, tá? Comecei aqui, o que eu fiz? Eu declarei um vetor chamado n, tá? E dentro do vetor n é um vetor de 7 posições, tá? E os números que estão dentro dele são 5, 10, 15, 20, 25. Eu vou até mudar os números aqui, porque às vezes as pessoas não acreditam que funciona com outra coisa. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, na posição, vamos mandar rodar de novo. Na posição 0, nós temos o valor 1. Na posição 1, temos o valor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam, moçada? Então, essa é uma outra forma de declaração. Eu prefiro. Esse N aqui, só mais essa observação. Esse abre e fecha, eu vou só pôr aqui na frente. Tá? Ele não vai fazer a mínima diferença, tá? Vamos rodar agora, ver se ele reconhece esse abre e fecha, ó. Então, é uma forma de declaração. Para o nosso vetor, pode estar na frente ou pode estar atrás, tá? Eu, por uma questão de ordem, eu prefiro que ele fique aqui, tá? Então, meu vetor, daí abre e fecha chave, abre e fecha colchetes, né? E resolvemos aí os nossos vetores, ok? Então, vamos aqui, vamos apagar aqui para a próxima. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma rápida demonstração desses vetores, como que a gente declara, como que eles vão aparecer, e não é tão complicado, né? Nós fizemos aqui exemplos simples. Vocês viram que eu poderia pôr lá dentro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou os números que eu quisesse. É claro que com amadurecimento, aquele amadurecimento que eu falei para vocês, nós podemos trabalhar de outras formas também quando nós estamos trabalhando aí com vetores, né? Tem outras formas um pouco mais elaboradas que nós precisamos ter aquela maturidade para aprender a usar. Então,
Vamos ao quadro. Agora, nós vamos falar um pouco das strings. O que são strings? Quando você fala string, o que vem na cabeça de vocês? Bem, nós estamos falando de caracteres, de letras, né? Quando a gente fala de string, nós vamos falar disso mesmo. Só que nós temos uma classe string. Nós estamos falando em programação orientada a objeto. Então, essa classe string, ela nos traz outras facilidades. Tá? Como em todas as linguagens, ela traz algumas facilidades e algumas dificuldades. Mas nós vamos ver que também não é difícil de nós trabalharmos aí com os strings. Então, vamos ao quadro. Por meio dos métodos, lembram que são métodos? Tudo o que é possível ser feito, né? Lembram? Então, string é uma classe, pois ela pode ser associada a diversos métodos, tá? Então, por meio dos métodos da classe string, conseguimos manipular caracteres e fazer a inclusão, por exemplo, né, como o autor aí do nosso livro pediu, nome, gênero e autor da música. String é um tipo texto que corresponde à união de um conjunto de caracteres. É uma junção aí de vários caracteres. Em Java, uma variável do tipo instring, então vamos aqui, ó. String é uma instância da classe string. Lembram? Ó, string com letra minúscula, porque eu estou falando de variável. Classe, sempre as classes têm a primeira letra maiúscula. Não podemos esquecer isso, tá? O que nós fazemos, o que nós podemos fazer quando a gente fala de string? Nós podemos trabalhar com uma série de situações. Por exemplo, todo mundo já preencheu um formulário, né? Quando nós preenchemos com CPF, nós sabemos que é uma sequência de 11 o quê? 11 números, tá? Se você puser 12, está correto o teu CPF? Não, tem alguma coisa errada, tá? Ele só cabe 11. Então, se eu puser a mais ou puser a menos, o que vai acontecer? Eu vou estar com o meu CPF errado. E daí entram, lembra aquelas exceções que nós falamos na aula passada, aquele tratamento dos erros? Eu não tenho que mandar para a pessoa uma mensagem, opa, você digitou 13 números, por exemplo, volte e digite 11 números. Ou se você acabou se distraindo e foi lá no CPF, em vez de digitar 11 números, você digitou letras. O que acontece? Nós não temos que fazer esse tratamento das exceções que nós já vimos para dizer o CPF só aceita números. Então, vejam como as coisas vão se agrupando, vão se alinhando para resolver os nossos problemas. Porque nós programamos para quê? Para resolver problemas. Então, só para vocês entenderem o que é esse string. Outra situação que nós vamos implementar daqui a pouco quando você faz um cadastro aí na internet, vai comprar alguma coisa e precisa de uma senha, tá? É lógico que nós devemos ter uma senha robusta, né, para termos segurança, ou seja, uma senha com números maiúsculos, com letras maiúsculas e minúsculas, com caracteres especiais. Por quê? Porque vai ser muito mais seguro para nós, ou seja, muito mais difícil para um hacker aí descobrir a nossa senha, ok? Então, quem vai fazer essa comparação? Né? Porque sempre que você fez teu nome, teu CPF e tal, aí digite uma senha, às vezes eles falam com 8 caracteres, daí embaixo o que tem? Uma confirmação. Não tem a confirmação daquela senha que você acabou de fazer? Tá? E às vezes não aparece senha digitada diferente. Não, já não aconteceu com vocês isso? Quem cuida disso é justamente a nossa classe chamada string. Então, nós vamos fazer também uma comparaçãozinha dessa senha. É claro que ela não vai estar tratada como deveria, ok? Vamos voltar ao quadro. Então,
Então, a classe string, isto é, gera objetos que possuem propriedades e métodos diferentes dos primitivos, como int, float e double. Tá? Uma sequência de caracteres é sempre apresentada entre aspas. Isso é muito importante, que é uma característica da nossa linguagem. Da mesma forma que os arrays, que os vetores, cada elemento de uma string também é referenciado por um índice. Isso é muito importante. Então, nós estamos falando de índices, que indicam o quê? A posição de determinado caractere, na sequência de caracteres. Não é caráter aqui, caractere na sequência de caracteres. Esse índice pode fazer entre 0, porque se nós estamos falando de índice, ele vai começar no 0, e o valor do comprimento da string menos 1. Então, nós temos um comando, length, que significa, vai ser length menos 1, tá? Então, se eu tenho a string lá, que nem, vamos pegar aquele exemplo dos vetores ali que nós fizemos. Então, o contador ali do nosso vetor, eu tinha 7 números colocados naquele vetor, eu fiz de 0 a 6, tá? Só que a classe string ainda ela tem essa facilidade. Eu posso ir, em vez de eu criar um contador para fazer isso, eu posso criar também uma variável que vá do começo até o final, ou seja, preencha o tamanho inteiro daquele string para ver o que eu estou fazendo, ok? Então, esse length é bem importante, que é o tamanho. Em vez de nós delimitarmos, né, se for, vamos dizer, se eu tiver que preencher lá com 200 caracteres, né, cada índice, ia ficar muito difícil. Mas se eu mandar fazer do 0 até o tamanho menos 1, ele vai percorrer todo aquele meu string. Então, vamos voltar ao quadro. Um objeto da classe string não poderá ser alterado depois de criado. Isso é uma das limitações aí que nós temos, já que o Java não oferece nenhuma funcionalidade que mude uma sequência de caracteres. Não há necessidade de especificar o tamanho ou a dimensão de um objeto string no ato da sua criação. Embora a criação de instâncias da classe string dispense a chamada do construtor. Então, construtor, nós vimos lá no começo da disciplina os métodos construtores, tá? Os objetos, ainda assim, podem ser criados pela forma usual, por meio da palavra reservada new. Então, nós vamos trabalhar aí com objetos, né? Porque o new vai instanciar os objetos, em conjunto com o construtor, que recebe como argumento outra instância previamente criada da classe string. Então, nós vamos ver como que nós fazemos esse new, né, na classe string. Santos nos ensina que uma instância de string também pode ser construída usando uma passagem de um array de caracteres ao construtor. Então, algumas características aí que nós temos. Os métodos da classe string oferecem ao desenvolvedor meios de processar os caracteres que compõem um string ao construtor. Então, eu falei o length, tá? Retorna o tamanho da string expresso em número inteiro. Por exemplo, quantidade de caracteres do CPF. Nós vamos fazer uma comparação desse tipo. Char AT, né? O inteiro índice, retorna o caractere situado na posição dada por índice. O valor do índice varia de 0 até length menos 1, ou seja, vai percorrer toda aquele string, ou seja, até a dimensão da string subtraída de 1. Mais uma outra situação, equals, object um objeto. Ou seja, esse método está inserido na categoria que realizam comparações entre sequências de caracteres. Então, com o equals, por exemplo, nós conseguimos, usando essa palavra, né, esse método aí, nós conseguimos comparar as senhas, aquela situação, aquele exemplo de senhas que eu passei para vocês. Então, vamos voltar. Nós temos uma classe string buffer,
né, que um buffer de string é como uma string, mas que pode ser modificada tanto em tamanho quanto em conteúdo. O Java disponibiliza a classe string buffer, que permite a criação e manipulação de uma string modificável. Uma de suas características mais úteis é a possibilidade de se criar instâncias com um número inicial fixo de caracteres. Essa quantidade inicial pode ser modificada pelo programador ou automaticamente, dependendo da necessidade de crescimento da string. Então, nós temos alguns facilitadores. Na resolução da string, o que o nosso autor sugeriu? Né? A aplicação deveria solicitar. Vamos ao quadro. A digitação do nome do autor, do nome da música, do gênero da música, e as aplicações devem armazenar tais dados objetos na classe string. Né? Por quê? Autor é um nome, música vai ter um nome, o gênero da música também vai ter um nome. Isso é bem importante aí. O problema da transformação do primeiro caractere do nome do autor pode ser resolvido com o uso encadeado dos métodos substring e toUpperCase. Então, nós temos alguns outros métodos, né, para poder trabalhar. Então, ele nos facilita a forma de programar, ok? Transformações do nome das músicas em letras maiúsculas deve ser feito uppercase, né, quando a gente vai querer a letra maiúscula. E, por fim, a separação apenas do primeiro nome do gênero da música pode ser feito pelo uso da expressão substring. Tá? Então, aqui, esse substring, por exemplo, eu quero mandar um e-mail aí para todas as pessoas que trabalham no setor de recursos humanos da minha empresa. Eu tenho todos os funcionários cadastrados, eles têm nome, nome do e-mail, sobrenome, tá? Mas eu quero mandar um recado rápido, então, para eu economizar, aí eu quero só o primeiro nome, então vou pôr lá, bom dia, José, não José da Silva Xavier, vou pôr só, bom dia, José, vai ter um curso hoje às 18 horas. Ok? Então, essa substring, ela consegue dividir, já que a nossa string consegue trabalhar assim. Então, essa é uma das sugestões. É claro que tem que ver todos esses métodos, como eles funcionam e como nós vamos utilizá-los. Eu quero deixar aí um minutinho só para vocês refletirem. Se vocês entenderam esse vetor, esse string, nós ainda hoje, no final da aula, vamos fazer alguns exemplos aí com o string, né? Com matrizes, com string, com tudo que nós, apesar de termos só visto os vetores, as matrizes que nós conhecemos, 2x2, 3x3, 4x1, todas também aquela rememoração lá de matrizes é muito próxima ao que nós temos de vetores. Então, quero que vocês reflitam. Eu vou ver aqui com a Vanice se ela tem alguma observação de vocês e já retornamos.
Bem, moçada, o Alisson de Eunápolis mandou aí para a Vanice um questionamento se realmente com números, caracteres especiais, uma senha segura. Sim, Alisson, em segurança da informação, que é a disciplina que nós trabalhamos bastante com segurança, tá? Você estuda que há várias técnicas de nós descobrirmos uma senha fácil, né? Por exemplo, uma senha só com caracteres e outra situação, nós somos extremamente previsíveis. Então, quando é uma senha numérica, o que a gente põe? Data de aniversário, data de casamento, data de aniversário de filho, data de algum evento importante. E nós temos como quebrar essas senhas muito rapidamente, porque datas especiais, né, são já muito visadas. Outra situação que nós somos previsíveis, às vezes você põe, se é uma senha numérica, você põe primeiro o ano, depois o mês, depois o dia do teu nascimento. Extremamente previsível, né? Então, o que acontece? Se a gente misturar caracteres, palavras que não existem no dicionário, que o dicionário também é uma outra técnica aí de trabalharmos e adivinharmos senhas, né? São as palavras que estão no dicionário, né? Que é a força bruta, enfim, tem todas as técnicas para descobrir senha. Então, quanto mais você dificultar, melhor é para você, porque mais protegido você estará, ok? Então, senhas, façam senhas, por favor, senhas fortes, ok? E sem dados, eu sei que é difícil, nós somos previsíveis, nós esquecemos as senhas. Quando vem aquelas senhas numéricas, né, que vem num papelzinho, chega em casa ou é mandado por e-mail, ou qualquer coisa, a gente esquece. Daí, cada vez que você vai usar o aplicativo, você tem que ou buscar aquela senha, ou refazer, ou algo do gênero. Mas vamos tentar fazer uma senha forte, né, para correr menos risco. É uma questão de proteção para nós mesmos. Agora, nós vamos para uma parte que chama coleções e arquivos, tá? Quando se fala em coleção, o que nós estamos falando? Conjunto de algo, não é? Então, vamos lá. Nós vamos falar vamos começar com as coleções de objetos. Então, as coleções, elas agrupam, já fala aqui, ó, coleções, agrupam múltiplos elementos em uma única estrutura. Múltiplos elementos em uma única estrutura? Bem, então nós estamos falando de vetores. Bem, eles são muito próximos aos vetores, né? Porque o sentido é o mesmo. O vetor também agrupa vários múltiplos elementos em uma única estrutura. Só que, quando a gente fala de coleções, nós estamos já interconectando essas coleções com alguns arquivos. Ou seja, o que a gente faz? Vamos voltar um pouquinho para banco de dados. Quais são as funções principais de bancos de dados? Não é o deletar, incrementar, modificar, não são essas as ações que um banco de dados faz. Nós podemos também programar no Java para nos facilitar algumas situações aí dessas chamadas coleções. Por exemplo, um exemplo que com certeza todos vocês já tiveram contato. Quando você vai fazer uma compra na internet, agora com a pandemia veio as compras em supermercados, não é? Aí, claro, a gente pode fazer compra onde quiser, mas estou dizendo que se tornou bem mais comum as compras no supermercado. Aquele carrinho, lembram? Carrinho de compras lá, em qualquer site nós temos. A representação, aquela figura do carrinho é uma coleção aí de produtos, não é? Eu não vou pondo literalmente ou virtualmente no meu carrinho, claro, mas e se eu peguei o mesmo produto 2 vezes? Eu posso deletar ou tenho que comprar? Não, eu posso deletar. Não é assim que a gente tira um elemento daquele carrinho. Quando você vai, até antes de passar, aparece lá todos os elementos que você comprou, que você vai pagar, quanto você vai pagar, aparece tudo isso lá na nossa tela.
não é normal? E se você quiser excluir, você pode, claro. Se você quiser aumentar a quantidade, geralmente ali do lado do produto tem um maisinho, né? Para você aumentar, em vez de um sabão em pó, você quer 2 sabões em pó. Vamos dar o exemplo aí do mercado, que você está fazendo uma série de compras de vários produtos. Então, essas coleções, é nisso que nós estamos falando, de uma série de produtos, né? Não só produtos, uma série, por exemplo, de cartas de baralho. Nós sabemos que as cartas dos baralhos têm 4 naipes, vai de as até o rei, ou até o as, não sei exatamente. Isso são coleções, ok? E a gente pode tirar, a gente pode acrescentar, a gente pode modificar isso. Então, vejam que nós já estamos em uma visão, uma combinação aí que nos traz banco de dados, ok? Então, podemos pensar nesse sentido? Podemos sim. Tá? Por exemplo, quando eu falo telefone do cliente, eu não estou falando de um dado, eu posso acrescentar esse telefone, posso retirar, posso modificar, não posso? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, estou falando de coleções. Vamos voltar para o quadro. O Java contém classes e interfaces que poupam trabalho e oferecem mecanismos para agrupar e processar objetos em conjunto. Nós temos algumas interfaces da estrutura de coleções. Então, aqui está a interface, nós temos o nome dela, collection, a interface raiz na hierarquia das coleções, a partir das quais as interfaces set, queue e list são derivadas. Então, essa collection é bem importante, né? O set é uma coleção que não contém duplicatas. Então, quando a gente não quiser que o mesmo produto lá esteja 2 vezes, então usamos o set. O list, uma coleção ordenada que pode conter elementos duplicados, então no list, o list nos permite isso. O map associa chaves a valores e não pode conter chaves duplicadas. A queue, lembram o que é queue? Por isso que eu comecei a aula de hoje falando para vocês daqueles conceitos que nós aprendemos lá atrás. Tá? Por exemplo, fila, né? Queue quer dizer o quê? Queue, em português, é a nossa fila. Vocês lembram dos princípios lá das estruturas de dados? O primeiro que chega é o primeiro que sai, ou quando eu estou empilhando, então o último que chega vai ser o primeiro que sai. Lembram estruturas de dados? Eu falei só de algoritmos e lógicas, mas vamos buscar lá as estruturas de dados, como que funcionam. Então, nós temos também como utilizar aqui em Java. Então, por isso que nós precisamos fazer aí um crescente, aquele amadurecimento em termos de linguagem. Vamos voltar ao quadro. Ainda nas nossas coleções de objetos, a interface collection é aquela que contém operações de volume, ou seja, operações realizadas na coleção inteira. Isso é mais uma possibilidade. Esse conjunto de operações inclui ações como adicionar, limpar, comparar objetos em uma coleção. Vejam só, adicionar, limpar, isso aqui nos remete de alguma maneira a banco de dados. Então, aí, nós estamos acrescentando tudo. Todas as classes que implementam a interface collection devem fornecer 2 construtores padrões. Um construtor vazio, sem argumentos, que cria uma coleção vazia, vamos prestar atenção, e um construtor com um único argumento de tipo collection, tá? Que cria uma nova coleção com os mesmos elementos do seu argumento. Então, são algumas instruções de como trabalhar. Então, estamos definindo aí o que fazer, tá? Então, as listas, né, de objetos são coleções, onde elementos repetidos podem ocorrer, né, no nosso caso de lista lá. Esse último construtor permite ao usuário copiar qualquer coleção, produzindo uma coleção equivalente ao tipo de implementação desejado. Então, nós temos aí várias formas de trabalho, né? Nós temos a interface list, que é muito importante. Tá? Essa interface list, nós podemos manipular as listas. Nós podemos manipular as listas, né? Quando eu quero inserir, deletar, nós temos o array list, o linked list.
Então, vejam, aqui são algumas instruções de como funcionam esses comandos. É claro que eu estou passando, a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, mas vamos lá, vamos voltar ao quadro. Uma lista também chamada de sequência é uma coleção ordenada que pode conter elementos duplicados. Da mesma forma que é implementado nos arrays, as listas têm os seus elementos identificados novamente pelos índices. Primeiro elemento sempre é índice 0. Todos os métodos de collection estão disponíveis para a list pelo mecanismo de herança. Olha aqui, mais um conceito que a gente já aprendeu. No entanto, o list ainda conta com métodos próprios. Então, o list conta com os métodos próprios para manipular seus elementos por meio do índice. Tratar um intervalo específico de elementos e procurar determinado elemento. Então, nós vamos pensar aí, vamos implementar um exemplo rapidinho daqui a pouco. Agora, quando a gente fala de arquivos, né, os dados que armazenamos em variáveis e vetores se perdem quando os valores são substituídos nessas estruturas ou quando o programa encerra sua execução. Não é isso que acontece, né? Quando você, se eu mudar qualquer coisa ali, eu mando rodar, se eu mudo alguma informação, eu tenho as minhas variáveis que armazenam aqueles dados, né? Quando eu entro do teclado, por exemplo, com alguns números, eu mando rodar, roda, me dá o resultado, e daí o que acontece? Eu executo de novo, entro com outros números, aqueles números lá se perderam. Uma forma que nós temos de armazenar isso são os arquivos, né? Nós não armazenamos nossos arquivos, nós não temos. Vamos voltar lá também para aquela explicação que eu dei dos sistemas de arquivos. Eu não coloco fotos num arquivo, eu não coloco, sei lá, vídeos em outro arquivo, eu não coloco programação orientada a objeto, uma disciplina em um arquivo, e ali dentro eu vou colocando os vários arquivos que eu tenho. Não é assim que nós funcionamos, que nós organizamos a nossa vida em termos de arquivos. Sim, nós temos o nosso pacotão, né, o nosso package, que nada mais é que algo bem aproximado do nosso sistema de arquivos. Então, eu posso dividir ali, pôr em várias pastinhas, né, vamos chamar de pastinhas, né, que são as pastas que nós trabalhamos lá no sistema de arquivos. Então, no Java, nós também podemos fazer isso. Então, no nosso pacote, ele pode estar dividido em várias pastas, em várias de outras formas. Então, se eu quiser armazenar algo e deixar lá, eu posso criar aquele arquivo. Cada vez que eu chamar aquele arquivo, ele está com aqueles resultados, não é isso? Sim, quando eu armazeno, vamos para um exemplo simples. Quando eu estou digitando um texto, tá? A partir do momento que eu salvei e armazenei, o que aconteceu? Se eu abrir amanhã, lá para continuar minha digitação, vai estar tudo lá como eu deixei, não é? Então, nós podemos fazer isso através de um arquivo. Vamos voltar ao quadro. Mesmo com a sua utilidade resguardada, variáveis e vetores não foram feitos para preservar valores além da existência da aplicação na RAM. Ou seja, lembram o que é a RAM aí? Vamos voltar lá para a organização de computadores, né? Que a RAM é uma memória que armazena ali por um pequeno período, né, enquanto estamos precisando daquelas variáveis, a nossa RAM armazena. Então, vejam que eu hoje já trouxe para vocês arquitetura de computadores, programação e lógica, algoritmos e lógica de programação. Agora, trouxe segurança da informação, que é uma das formas, além de uma linguagem, além de análise orientada a objetos, e nós estamos aí no na sexta montagem, que é a programação orientada a objetos. Então, é muito difícil de você sair do 0 e ir para o 6 sem passar por todos esses estágios, senão vocês não vão saber o que é um vetor, o que é uma matriz, como que eles trabalham, o que é esse armazenamento da RAM. Então, quando eu precisar dos dados, eles estão armazenados na RAM, só que acabou a luz ou eu dei um outro executar, eu limpo minha RAM, né, porque a RAM tem um armazenamento temporário, ok? Então, vamos voltar ao quadro.
Essa limitação é superada pelos arquivos. De modo consciente ou não, você usa arquivos todos os dias. Quer um exemplo? A leitura desse texto só será possível, só está sendo possível por causa dos arquivos. Então, Arnold et al. Afirmam que Java oferece diversos pacotes que permitem a movimentação de dados e a partir de programas. Tais pacotes diferem entre si nos tipos de abstrações que eles providenciam para trabalhar com as operações de entrada e saída. As operações de entrada e saída nós estamos trabalhando aqui na nossa implementação, nas nossas implementações. Alguns exemplos nós já vimos, né? Quando a gente vai entrar com dados do teclado, né? Vamos entrar ali. Daqui a pouco nós também vamos preencher matrizes, vamos fazer alguns exemplos onde você vai entrar com os dados para verificar se aquilo funciona, né? Então, muita atenção, né? Nós temos essas entradas e saídas e estamos trabalhando agora. A saída vai ser aonde? No teclado, ok? Vamos voltar. O pacote Java I/O, lembram que eu tenho que incluir, senão eu não consigo trabalhar com entrada e saída em termos de fluxos ou de streams. O termo fluxo se refere a dados ordenados que são lidos ou gravados em um arquivo. Eles possuem uma origem, um fluxo de entrada, ou um destino, fluxo de saída. Então, o Java trabalha, nós vamos ver um pouquinho que tudo isso é possível. Então, nós estamos falando de arquivos, o processamento de arquivos é um subconjunto das operações de fluxo do Java, que incluem, por exemplo, leitura e escrita de dados contidos na memória. A parte mais interessante de se lidar com os arquivos é que as classes de entrada e saída disponibilizadas pelo Java isolam os desenvolvedores de detalhes de tratamento de fluxos específicos do sistema operacional. Opa, então o Java já trabalha com essa interconexão aí com o sistema operacional. O Java tem o JVM, que é a nossa máquina virtual, né, para fazer essa camada de comunicação aí com o sistema operacional. Então, ele nos facilita a vida do programador, ok? Vamos voltar. A linguagem enxerga cada arquivo com um fluxo sequencial de bits. Uma das principais classes desse pacote é o nosso chamado file. Ela oferece recursos para recuperar informações sobre arquivos e diretórios em disco, embora não seja capaz de abrir arquivos ou processá-los, tá? Então, recupera informações sobre arquivos e diretórios, mas ela não vai criar nem abrir ou processar. A documentação da Oracle identifica a classe file como uma representação abstrata de nomes de arquivos e diretórios. As interfaces de usuários e os sistemas operacionais usam strings dependentes do sistema para nomear um arquivo e diretórios. Essa classe apresenta uma visão de estrutura de diretórios não dependente do sistema. Então, é isso que nós trabalhamos aí com os arquivos. Então, o Java, ele consegue buscar, ele consegue enxergar, ele consegue nos passar informações sobre os arquivos. Mas se aquele arquivo não existir, tá? Se eu mandar ele buscar algo que não existe, ele vai dizer, bem, esse arquivo não existe, ele não compreende, tá? Ele não foi feito para ser um buscador de arquivos, tá? Ele consegue fazer essa manipulação aí com a ajuda dos arquivos, tá? Mas ele não vai, a função dele não é criar arquivos, vai criando, como a gente tem aí outros programas que fazem, ok? Sobre a coleção de objetos, aí o autor também deu algumas sugestões, vamos ao quadro para ver. Em específico, a situação que nos foi colocada pede que os dados a serem gravados sejam relacionados às músicas oferecidas por aplicação online. Assim, você deve reunir em sua aplicação classes e métodos oferecidos pelo Java apropriados para gravar os dados de nome da música, nome do gênero
e quantidade de execuções. Ele até colocou aqui algumas definições né, que você pode utilizar quando a gente está fazendo, né, tá armazenando um arquivo, por exemplo, cria um novo arquivo, cria objeto de uma classe, cria o buffer, enfim. Ele explicita aqui os meios para abertura, gravação e fechamento do arquivo, ok? É claro que aqui, se você só fizer isso, né, você não vai exatamente saber se está funcionando de acordo com o que você gostaria, né? Então, nós vamos fazer algumas aplicações agora, tanto das coleções, como aí das matrizes, como só trabalhamos com vetores, e agora nós vamos trabalhar tanto com as coleções como com as matrizes e com os strings. Então, agora nós vamos para o computador, vamos trabalhar aí com estas implementações, tá? Vamos aqui fechar a Vanice, que está me ajudando aí, nossa professora tutora que está me ajudando. Eu vou abrir, é claro, para uma questão de economia de tempo, né, moçada? Opa! Então, vamos lá, vamos criar agora um novo projeto Java, aplicação Java, tá? Esse projeto vai chamar matriz teste, tá? Ele vai criar a nossa classe principal aqui, vamos finalizar. Já criou, só vou tirar esses comentários aqui para agilizar um pouquinho mais nossa questão de tempo. Já vou deixar maior, tá? Já vou aumentar aqui na exibição dos nossos programas, nossa implementação. Tá. Já tirei os comentários. Eu vou só aumentar aqui a nossa exibição, né, o zoom. Tá. Então, deixei aqui matriz teste, nossa classe matriz teste, né? Eu vou pegar o quê? Vou importar o java.util.scanner, porque nós vamos usar o teclado, né? O teclado e a tela, então vamos entrar com dados, então eu preciso desta biblioteca, né? Então, vamos importar. Vamos voltar aqui. Eu vou copiar. Só um pouquinho que eu já explico linha a linha, moçada. Né? Aqui. Então, o nosso pacote matriz teste, a nossa classe pública, né, chamada de matriz teste. Aqui a nossa main. Né? Então, eu tenho um int, vejam que eu criei com abre e fechas e abre e fecha nossos colchetes aqui, eu estou dizendo que é uma matriz, ok? Então, estou declarando uma matriz inteira, né? Então, aqui eu estou criando uma nova instância e essa matriz, só que eu estou definindo que essa matriz será 3x3, tá? Então, scanner entrada é igual ao new scanner, né, porque eu vou entrar com os dados, né, que vão preencher essa nossa matriz. Né, eu quero que imprima, faremos uma matriz 3x3, né, e agora eu vou preencher a linha 0 até 3, e depois a coluna 0 para a linha 0 até 3, a coluna 0 até 3, eu quero que imprima. Insira o valor, tá? Então, eu vou inserir o valor do quê? Os valores que eu digitar no meu teclado, eu já criei isso, né? E vou preenchendo a minha matriz, né? E está aqui, ó. Ele vai lendo e faltou aqui fecharmos.
Tantam. Tantam. Opa, tô com... Vamos ver o que está escrito aqui, que está dando esse erro. Opa, deixa eu ver se eu tenho mais. Fechei. Então, vamos lá, tenho que fechar esse da matriz teste. Uau, ele nem aparece. Então, fechei. Opa, deixa eu puxar ele para cá. Nossa matriz teste. Abrir minha chave, abrir duas chaves. Abrir essa chave, fechei. E agora dei a última fechada. Ó, agora sim, ó, estão vendo? Então, acabou aqui todos os nossos problemas, né? Então, eu vou montar minha matriz e vou ler. Então, vamos executar. Faremos uma matriz M 3 por 3, tá? Então, insira o valor. Eu vou inserir 1. Então, na linha 1, coluna 2, 1, 2, 3, vou inserir na ordem, tá, moçada? 4, 5, 6, estou preenchendo a nossa matriz. Os valores são 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Construído com sucesso. Ok. Agora, eu quero que ele me mostre essa matriz. Tem que ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Linha, coluna, entrada. Deixa eu ver. Esqueci, com certeza. Ah, sim. Se eu não disser para ele imprimir, né, ele não vai fazer. Se eu pegar só metade do programa, por isso que ele estava faltando tantas chaves, né, moçada? Só um pouquinho, pelo menos vocês já viram que construiu a matriz. Linha. Eu vou pegar o programa inteiro de novo para não ter problema. Porque senão eu fechei muita coisa, abri muita coisa, quem vai se perder sou eu. Então, a linha nossa main, fechei tudo. Tá? Só estou... nossa definição de matriz, fechei tudo e, ó, já não deu nenhum erro. Agora, nós vamos montar a nossa matriz. Então, na posição 1, 1, eu vou pôr o 1. Na posição 1, 2, eu vou pôr o 2. Na posição 1, 3, 3. Na posição 2, 1, o 4. Porque eu quero que vocês visualizem como fica essa matriz, né? 7, 8, 9. Então, aí, ó, a matriz ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Então, eu construí a minha matriz 3 por 3, né? Essa matriz tem 9 elementos. Então, o que aconteceu? Eu fui entrando com o teclado com os valores, ok? Então, esse é um exemplo aí da nossa matriz. Eu vou fazer o CPF, tá? Vamos fazer aquela comparação de CPF que eu falei para vocês. É claro que eu vou importar, né, algumas bibliotecas, né, o string, o scanner, e vamos criar um novo projeto, tá? Esse novo projeto vai chamar, deixa eu ver, eu pulei um dos exercícios, né, porque eu acho esse do CPF, vamos chamar de valida entrada. Tá? Então, valida entrada, tá aqui. Criei nosso novo projeto, vou apagar aqui. Ó, nosso package valida entrada. Apagar aqui.
deixar um espacinho que eu vou precisar. Apaguei aqui. Agora eu vou pegar lá do nosso exemplo as importações, né? Import java.util e java.len. Então, as bibliotecas que eu vou precisar para trabalhar, tá? Agora, vou buscar lá class, vamos pegar aqui, ó, tudo que está na nossa main, né? E, como eu falei para vocês, é claro que eu teria que fazer o tratamento, né, dos erros que desse. Por exemplo, se eu entrar com algo que não sejam números, ele tinha que dar um erro, mas eu não fiz nenhum desses tratamentos, tá, moçada? Eu acabei não fazendo, então o que vai acontecer? Vamos ver as instruções aqui. Então, eu criei, né, uma entrada, para a gente poder ler aqui o número que eu vou entrar com o meu CPF, né? Defini string CPF como uma nova string. Eu quero que você eu quero que esteja na tela, informe o número do seu CPF, tá? CPF vai ser lido, né, que é a entrada.nextLine. CPF, então eu só fiz uma condição aqui, ó. O tamanho, lembra o que eu falei do length para vocês? Se o tamanho for diferente, né, ó, diferente de 11, porque o nosso CPF tem 11 números, eu quero que seja... Opa, deixa eu passar esse system print. CPF inválido, ok? Então, eu não fiz nenhum tratamento. Se eu puser letra, se eu puser qualquer coisa, e se eu passar de 11, ele vai dar que o CPF é inválido. Agora, se eu escrever 9 letras, ele não vai mostrar nada, tá? A princípio, não temos nenhum problema, não fiz os tratamentos. Então, vamos lá. Informe o número do seu CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Ele não vai fazer nada, por quê? Porque eu digitei 11 números, tá? Mas, e se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, tô tendo espaço, tá? O que ele vai analisar? Ele vai analisar e vai escrever que meu CPF é inválido, tá? Deixa eu aumentar nosso texto aqui. Agora, eu vou digitar, por exemplo, vou executar de novo e vou entrar com 11 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu der um Enter, ele aceita bem. Se eu fizer com menos letras, ele vai dizer que está errado. Vocês entenderam a importância daquele tratamento? Ó, CPF inválido. Vocês entenderam aqui a importância quando a gente trabalhou com aquelas exceções? Tá? Vamos fazer, deixa eu ver. Das senhas, né? Vamos... eu vou aproveitar, na verdade, o nosso código ali, que já está bonitinho, só para poupar tempo, tá? Então, vou importar o java.lang, string, o scanner, né? Claro que aqui eu criaria uma nova classe chamada confirma class e a nossa main, mas eu vou aproveitar aqui, vou modificar a partir... Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente poder ver, né? Então, eu criei, aqui eu vou ler do teclado, né? Eu tenho uma senha criada com new string, uma senha de confirmação, né? Eu vou pedir para imprimir a senha que você quer, vou ler essa senha, vou confirme a senha confirmada. Agora, lembram que eu falei, se
a senha criada for, lembram aquela palavra equals, ou seja, aquele método equals que existe? Então, vamos fazer rodar só para ver o funcionamento aqui. Então, importante, informe a senha que você deseja digitar. Vamos dizer que eu quero a senha Adriane. Confirme a senha, Adriane. Pronto, feito, tudo certinho, tá? Agora, eu quero de novo, Adriane. Agora, a gente não pode esquecer que maiúsculas e minúsculas vão ser diferentes, vão ser diferenciadas. Por quê? Porque o Java já faz isso normalmente, né, moçada? Se eu puser uma senha totalmente diferente, né? Vamos dizer, Adriane e xxxxx, ela vai dizer que as senhas não são iguais, ok? Então, aproveitando. Agora vamos só fazer o último exemplo aqui das listas, né, das nossas coleções, tá? Então, vamos, deixa eu ver, tá, Java útil, não, eu vou criar esse array exemplo lista, tá? Então, vamos lá, vamos criar um novo projeto, tal, próximo, o nome do projeto vai ser array list exemplo. Então, esse vai ser nosso nome, tá? Agora, aqui no meu pacote, mas eu esqueço. Vou ter que, vou pegar de lá, né, claro. Vou ter que importar, né, o array list, né, porque nós vamos trabalhar com listas. Então, importo o Java útil, o scanner também, porque nós vamos ler do teclado, né? Public class. Exemplo. Vamos pegar aqui, daqui para baixo, vou copiar tudo e colar para a gente ver. Tá. Public class. Opa. Só um pouquinho, sabe? Aqui, eu deixei duas, copiei lá do meu, então já tinham duas chaves abertas e fechadas, então ele deu erro. O que acontece? Aqui eu tenho uma lista, né, insiro o número de inteiros positivos, né, incluindo -1 para terminar. Vamos fazer na prática aqui, rapidinho. Insira um número de inteiros positivos e -1. Tá, vou inserir o número 12, o número 8, o número 5, o número 4 e, para terminar, o -1. Então, aqui tem o 4. A lista que você criou tem os seguintes elementos: 12, 8, 5 e 4. Informe o índice do elemento a ser retirado. Então, aqui é o índice 0, eu quero tirar esse 8, que é o nosso índice 1. 5, aliás, eu tirei o 8, né? Ficou o 12, o 5 e o 4. Então, moçada, são alguns exemplos aí de situações que acontecem, é claro, eu espero que vocês tenham aproveitado. Só vou mostrar uma revisãozinha na nossa tela, só para nós encerrarmos a aula. Então, hoje a gente deu uma olhada e uma trabalhada em arrays, em Java, strings em Java, coleções e arquivos. Mas como eu falei para vocês, todo esse contexto anterior até conseguirmos chegar aqui é muito importante, né? Além de toda a estrutura lógica, nós temos que entender também como o Java funciona, como que nós trabalhamos com orientação a objetos aí e conseguimos produzir algo. Então, vocês vão receber aí as listas, né, com os nossos códigos, façam, refaçam, peguem outros exemplos, entendam o que a gente está fazendo. Então, muito obrigada aí por assistirem às aulas e até uma próxima oportunidade.